Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa teologia puritana, doutrina para a vida, que na minha opinião é a melhor teologia reformada que nós temos em português, traduzida para o português. Se você nunca leu nada sobre os puritanos, nós temos várias obras, sobre os puritanos, que você pode encontrar aí, obras baratas, baratas. Eles eram anglicanos, tá? Ingleses, e nós tivemos milhares, né? Você já viu falar em Charles Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores, John Owen, enfim. É aqui e aqui dois especialistas em teologia puritana, Joel Bick, que é muito conhecido, e Mark Jones. Ele vai trazer um relato detalhado daquilo que eles escreveram. É claro que os puritanos, eles não escreveram uma teologia sistemática, gente. Mas Joel Bick e Mark Jones, eles fizeram uma exaustiva pesquisa sobre os escritos dos puritanos e elaboraram essa sistemática. O que os puritanos falaram sobre Cristo, a cristologia, a escatologia, sobre a hamartiologia, o pecado, sobre a trindade, por aí vai. Então eles compilaram tudo isso e fizeram essa sistemática. A cristologia dos puritanos, a escatologia dos puritanos, a hamartiologia dos puritanos, a antropologia dos puritanos, a trindade segundo os puritanos e por aí vai. Então, os dois são especialistas em teologia puritana, ou os puritanos. Os dois são grandes teólogos conhecidos, dois reformados, tá? E para quem não sabe, os puritanos, eles eram calvinistas, tá? E Joel Bick e Mark Jones são calvinistas também. Elias, tem algum problema? Nenhum. Tem gente que odeia calvinistas. Irmãos, tanto arminiano como calvinista são irmãos, tá? São irmãos. Vamos parar de brigar, vamos parar com essas besteiras e vamos pregar o evangelho. Vamos anunciar o evangelho. Essa obra aqui, ó, é recomendada por J.I. Parker, que faleceu em 2022, né? 2022 que ele faleceu. Morreu com 95 anos, né? Michael Horton, que também tem uma excelente teologia sistemática, e ele é professor de teologia sistemática, e Steve J. Lawson, tá? Os três grandes teólogos aí. O Horton e o Lawson estão vivos. O Parker já faleceu. O Joel Bick, ele é diretor e professor de teologia sistemática e homilética no Puritan Reformed Theological Seminary em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. É um dos maiores especialistas em puritanismo, além de palestrante, bem conhecido e autor de vários livros, entre eles Amigos e Amantes e De Volta para os Braços do Pai, publicados por Vida Nova. Ele já veio no Brasil várias vezes, inclusive o Paulo Júnior, né? Ele é admirador do ministério do Bick. E o Mark Jones, ele é ministro presbiteriano na igreja Faith Presbyterian Church em Vancouver, British Columbia, Canadá. Igreja afiliada à Presbyterian Church of America. É também pesquisador adjunto da Faculty of Theology da University of the Free State. Rapaz, meu inglês está péssimo, hein? Em Bloemfontein, na África do Sul. Perdão aí pelo meu inglês, mas eu tentei. Eu tentei. E essa obra, gente, é um calhamaço. Olha só para isso aqui. Olha só aí para isso aqui. É um calhamaço. Elias, quantas páginas? Capa dura. Você tem aí 1.503 páginas. 1.503 páginas. Total, né? Então é muita coisa. E aqui, ó,
Essa obra já faz um tempinho que ela foi lançada, né? E vários eruditos indicando ela. É a melhor teologia que explora os escritos dos puritanos. Como eu falei, Mark Jones e Joel Bick, eles fizeram uma pesquisa exaustiva e aprofundada sobre os escritos do puritano, sobre cristologia, trindade, por aí vai. E elaboraram essa teologia reformada. Maravilhoso. Maravilhoso. Ou melhor, essa teologia puritana, né? Essa obra, ela foi publicada em inglês em 2012. Portanto, vai fazer 12 anos. Tá aqui, ó. 2012, tá vendo? Tá? E foi traduzida para o português em 2016, é onde ela foi publicada. Portanto, vai fazer 8 anos. Então, a primeira edição, 2016, em português. Aqui está a dedicatória da obra. Aqui o sumário. Você tem o prefácio, agradecimentos e introdução. Então, a obra, o sumário segue aquilo que a sistemática, ou os assuntos que a sistemática, os temas que a sistemática trata. Ó, aqui, ó, prolegômenos, tá? O pensamento puritano sobre a teologia natural e a teologia sobrenatural, hermenêutica e exegese puritanas. Lembrando que todos eles eram calvinistas, tá? O erudito doutor William Ames e The Marrow of Theology, o âmago da teologia, o significado. Aí vem teologia propriamente dita. Aí você tem os escritos, né, do grande puritano, o grande teólogo Stephen Charnock, sobre os atributos de Deus. Aí você tem os puritanos e a trindade, John Owen, grande John Owen, né, e a comunhão com Deus triuno. O William Perkins, tá, e a predestinação. Ele é muito famoso pelos debates que ele teve com Armínio, né? Ele é um calvinista rigoroso. Então, William Perkins e a predestinação, ele vai defender a predestinação calvinista, né? Thomas Goldian e Johannes Maccabeus e a justificação desde a eternidade. O supla... Deixa eu ler aqui devagar, senão eu tenho que usar óculos urgente, gente. O supla lapisarismo cristológico de Thomas Goldian. Aqui também está ligado ao supla lapsarianismo, né? Que é a ideia que os decretos de Deus aconteceram na eternidade. Tudo que acontece hoje no mundo, tudo acontece por decreto de Deus. Tudo. E Deus decretou, bateu o martelo, determinou tudo que nós estamos vendo hoje na eternidade. Principalmente a salvação dos eleitos. Essa é a visão calvinista, né? Que eu discordo, claro, né? Mas isso não tira o mérito desses grandes teólogos, tá bom? Os puritanos e a providência, os puritanos e os anjos, a angelologia segundo os puritanos e os demônios, tá? Depois aqui a antropologia, né? A doutrina do homem e a teologia da aliança, lembrando que eles eram aliancistas. Quando alguém fala assim, eu sou reformado, o reformado raiz é aliancista, pedobatista. O que é isso, Elias? Pedobatista. Batiza crianças. Tá? Então é aliancista, pedobatista, pós-tribulacionista e subscreve os catecismos, né, das igrejas reformadas. A Confissão de Fé de Westminster. Você tem mais 2, 3 artigos que agora eu esqueci. Faz tempo que eu não leio, né, esses catecismos. Mas enfim, é isso que é ser reformado. Muita gente não sabe, né? Então fique sabendo agora. Então aqui, a antropologia e teologia da aliança. Aí você pode pausar para você ler. Ó.
Os puritanos e a aliança das obras, aqui, como eu falei, eles são aliancistas, né? Alianças das obras é a aliança que Deus fez com Adão lá no Éden, segundo eles. Que ali não é aliança, né? Eu não sei onde eles tiraram isso. Mas enfim, é a teologia aliancista. Bem defendida pelos puritanos. Os puritanos e a aliança da redenção, o pacto da redenção, né? Os puritanos e a aliança da graça, que é a antropologia. Os puritanos e a antiga e a nova aliança, um Moisés gracioso. Cristo é um novo Moisés, né? Que estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto. A posição minoritária, John Owen e o Sinai, os puritanos e as condições da aliança. Lembrando que o aliancismo defende uma continuidade na aliança, né? Ela teve modificações. Algumas coisas caducaram, outras coisas continuam. A cristologia, segundo os puritanos, aqui você pode pausar para ler. A soteriologia, que é calvinista, né? Dos puritanos. A soteriologia, segundo os puritanos, né? A doutrina da salvação. Você pode pausar para ler aí. Show de bola. Vai pegar John Owen, né? John Owen foi um terrível opositor do arminianismo. Tem até um livro dele que ele fala que o arminianismo e seu filho Pelagio, alguma coisa assim, agora eu esqueci o nome do livro. Aí tem esse livro, tem traduzido em português. Tá? Ele fala que é uma corrente herética, meu Deus do céu, fala um monte de besteira também do arminianismo, John Owen. Mas foi um grande teólogo, né? Mas falou muita besteira também. Os puritanos e a vinda de Cristo, viver em Cristo. Então você pode pausar aí para ler. Os puritanos e a perseverança dos santos. Tá? Como eles eram calvinistas, eles defendiam que uma vez salvo, sempre salvo. Né? Eles defendiam os 5 pontos do calvinismo. Depois, a eclesiologia, a doutrina da igreja, segundo os puritanos. Aqui é uma visão reformada, tá? Os puritanos, o governo da igreja. O governo da igreja para eles é o governo presbiteriano. Os presbíteros governando a igreja. Os puritanos e os ofícios da igreja, para trabalhar a ceia, segundo os puritanos, o batismo, segundo os puritanos, por aí vai. John Owen e o sábado e a adoração, o culto cristãos. A pregação puritana tem 2 partes, parte 1 e parte 2. A pregação de John Bunyan, que é muito conhecido. O livro dele só pede para a Bíblia. O Peregrino, né? É o 2º livro mais vendido da história, é um best-seller. John Bunyan escreveu esse livro, O Peregrino, quando estava preso. E ele era puritano. Os puritanos e o batismo infantil, eles defendiam o batismo infantil, eles eram o pedobatista. Eu defendo o pedobatismo. Quando alguém fala isso, é um termo técnico para falar que defende o batismo infantil. Tá? Os puritanos e a ceia do Senhor, orações puritanas por missões mundiais. Eles eram missionários. Dizer que os calvinistas não evangelizavam é um erro crasso. Tá? Não faça isso. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos era calvinista, George Whitefield, grande pregador. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, segundo os puritanos. Aqui, A teologia na prática, segundo os puritanos. Deixar vocês lerem aí ou pausarem para ler. Tá? Depois, no final, você tem um pós-fácil, uma palavra final e um índice remissivo. Se você vir no índice remissivo, você vai encontrar os assuntos mais fáceis. Todos os assuntos aqui em ordem alfabética. Vai ficar mais fácil você pesquisar. Tá? Então está em ordem alfabética, de A a Z. Então deixa eu pegar aqui
um assunto aqui rapidamente. Vou pegar aqui. A certeza da salvação. Tá aqui, ó. Tá na página 846. Você vem na página 846. Achei aqui. Que ele está falando sobre William Perkins e sua maior questão de consciência. E o tema é: como alguém pode saber se é ou não filho de Deus? E aqui na página 846 ele vai falar: a comunhão com Deus produz inquestionável segurança. Cada filho adotado de Deus será indubitavelmente salvo. Conhecer o amor de Deus proporciona certeza de salvação. Como ele era calvinista, defende uma vez salvo, sempre salvo. Então ele vai dando aqui, citando os textos bíblicos, para mostrar a certeza da salvação. Ele escreveu muito sobre isso, né? Depois eu tenho aqui a página 825, 826, sobre o Espírito Santo. Aí você vai lá, tá? Elias, quero estudar um pouco o que os puritanos pensavam ou falavam das alianças, como a aliança abraâmica. Está aqui, página 393, 399, 438, 1027. Tá? Aliança das obras, está aqui as páginas. Então você vem aqui no índice remissivo, você vai encontrar todos os assuntos abordados. Tá? Deixa eu pegar um assunto aqui, rapidamente, para nós vermos aqui e eu encerrar o vídeo. Deixa eu pegar sobre a predestinação. O William Perkins foi um grande teólogo e um grande pregador também. Inclusive tem uma obra dele que foi publicada, As Obras de William Perkins. Procure essa obra dele, maravilhosa, viu? Maravilhosa. O cara escrevia muito bem. A página é 185. Já passei. Tá aqui, capítulo 7. William Perkins e a predestinação. Ele vai defender a predestinação calvinista, né? Seu decreto determina o que será feito, pois não existe nada superior à sua vontade. E o William Perkins, se eu tiver errado, ninguém sabia aqui, quem saber, porque faz tempo que eu li sobre isso, né? Ele era supra-lapsariano. Como eu falei para vocês, o supra-lapsarianismo defende que os decretos de Deus em relação à salvação da humanidade e a tudo que acontece no mundo se deu na eternidade. Estou resumindo aqui o supra-lapsarianismo. E o infra-lapsarianismo entende diferente, que os decretos de Deus em relação à salvação do homem, em relação às coisas que acontecem no mundo, aconteceu após a queda do homem. E William Perkins, ele era, se não me engano, supra-lapsariano. Então, William Perkins e a predestinação. E aqui você tem as notas de rodapé, todas praticamente, algumas são traduzidas, né? Ou melhor, são traduzidas. Outra, porque a maioria das obras dele está em inglês, né? Então ele nasceu em 1558 e morreu em 1602. Ele morreu novo, né? Ele morreu com 44 anos. Não. Ele morreu com 46 anos. 46 ou 44? 44. 44 anos. Morreu novo, né? Muito novo. William Perkins, com frequência chamado de pai do puritanismo, lançou os alicerces da piedade puritana ao aprofundar-se significativamente na doutrina bíblica da predestinação divina. Para ele e para as gerações de puritanos depois dele, aquilo que muitos têm descartado como doutrina irrelevante ou até mesmo irreverente
era o sólido fundamento sobre o qual ergueram sua fé. Esse sólido fundamento era, na opinião de Perkins, nada menos do que o próprio Cristo. Com essa doutrina, chegamos perto do cerne da ideia puritana do Evangelho. Ian Murray afirma: a doutrina da eleição era vital para os puritanos. Acompanhando Zanchi, acreditavam que ela é o fio dourado que perpassa todo o sistema cristão e afirmavam que afastar-se dessa verdade poria a igreja visível sob o juízo e a indignação divinos. Para os puritanos, a predestinação não era uma mera teologia ortodoxa, era fundamental para o evangelho e a piedade. Perkins tem sido avaliado por muitos teólogos. Ele tem apresentado comentários tanto positivos quanto negativos acerca de seus interesses nas áreas de política, ética, avivamento e igreja. Alguns têm feito afirmações contraditórias sobre a posição teológica dele, em particular na área da predestinação. Olha o tanto de nota de rodapé aqui. Meu. Então os caras, o Mark Jones e o Joel Bick, fez uma pesquisa, meu irmão, aprofundada. Por exemplo, existe confusão quanto à ênfase cristológica dada por Perkins à predestinação. Marshall Knappen critica Perkins de seguir demais Calvino na predestinação cristológica, ao passo que Ian Breuart acredita que Perkins se afastou de Calvino nesse aspecto. Breuart afirma que a obra de Cristo foi analisada no contexto da predestinação, em vez de fornecer a chave para os decretos de Deus. Lembrando que para o calvinismo, tudo é decreto. Então, houve o decreto da eleição, há o decreto da predestinação, por aí vai. Aí ele vai explicando, tá? Depois ele vai trazer a visão de Perkins sobre a predestinação. E como eu falei, ele defendia o supra-lapsarianismo. Os decretos de Deus aconteceram antes de ele criar o mundo. Então, Perkins defendia, e Arminio debateu com ele e discordou dele, que Cristo não morreu por todos, então ele defendia a expiação limitada, Cristo morreu só pelos eleitos. Perkins defendia, tá? Se Cristo morreu só pelos eleitos, então há pessoas por quem Cristo não morreu. E por quem Cristo morreu, de fato será salvo. Porque nenhuma gota de sangue de Cristo foi em vão. Ele não morreu para possibilitar a salvação. Ele morreu para salvar. E ele salvou de fato na sua morte os eleitos que iriam crer nele. Essa é a posição supralapsariana de Perkins. E aqui ele vai explicar. Tá? Vai falar um pouco sobre os pelagianos, luteranos, sobre a visão em relação à predestinação. Os antigos e os novos pelagianos, que atribuem ao homem a causa da predestinação, levando Deus a determinar que os homens vivessem ou morressem de acordo com o prévio conhecimento que ele tinha de como eles, tendo livre-arbítrio, rejeitariam ou aceitariam a graça oferecida. Os luteranos que ensinam que apenas por sua misericórdia Deus escolheu alguns, mas rejeitou os demais, porque anteviu que rejeitariam sua graça. Os católicos romanos, semipelagianos, que atribuem a predestinação divina em parte à misericórdia e em parte a preparativos humanos. Então, 50% Deus, 50% o ser humano. Em parte a preparativos humanos antevistos e obras meritórias igualmente antevistas. Por fim, aqueles que ensinam que Deus salva alguns apenas por causa da misericórdia que tem por eles e condena outros inteiramente por causa do pecado do homem, mas que a predestinação divina a respeito de ambos não possui nenhuma outra causa senão a vontade divina. Deus escolheu salvar uns e não escolheu salvar outros. É isso que ele está falando. Essa é a visão calvinista. Perkins concluiu: dessas 4 ideias, empenho-me por contrariar as 3 primeiras como errôneas e por defender a última, que é essa aqui, como verdade que revelará seu peso na balança do santuário.
Aqui, balança é uma expressão aplicada figuradamente à determinação do peso de cada verdade de acordo com as Sagradas Escrituras. Com isso, Perkins declarou seu propósito de apresentar uma teologia equilibrada da predestinação. A teologia decretatória, a teologia decretatória exalta a Deus e rebaixa o homem. Irvonville Morgan afirmou que a teologia empírica identifica os salvos mediante a concretização da eleição em uma vida de fé e crescente santidade, uma vida consoante à escolha de Deus. Na teologia de Perkins, o decreto em Cristo e a experiência em Cristo estão conceitual e realisticamente ligados. Então, Deus decretou, predestinou que uns seriam salvos e outros condenados por meio de Cristo. Por isso que é a predestinação supralapsariana cristocêntrica. Predestinação para a glória de Deus somente. Por que Deus predestinou? Deus predestinou para a sua glória. Os termos que eu falei para vocês, supralapsarismo e infralapsarismo, também chamado de supralapsarianismo ou infralapsarianismo, dizem respeito à sequência lógica do decreto de Deus acerca do estado eterno do homem. Às vezes, o supralapsarianismo é chamado de hipercalvinismo, e de fato é mesmo. O supralapsarianismo significa acima, acima, sarismo, antes da queda, e infralapsarismo, abaixo, sarismo, depois da queda. Tá? Supla, latim, acima, infla, igual abaixo, lapsus, queda. Os supralapsarianos creem que para que se preserve a soberania absoluta de Deus, o decreto da predestinação divina tem de preceder, logicamente, o decreto da criação e da queda do homem. Então, Adão caiu porque Deus decretou. Adão caiu porque Deus decretou. Então, aqui eu não concordo, né, gente? É uma boa teologia, é a melhor teologia, eu uso muito ela. Mas nem como, porque se Deus decretou que Adão pecasse, como Deus manda Adão obedecer, não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, ele e Eva, se ele já tinha decretado que eles caíssem? Então ali foi uma cena. Deus foi um ator. Então por que Deus puniu Adão e puniu Eva? Se ele decretou que eles pecassem? É complicado esse negócio aí. Essa é a visão supralapsariana. É uma visão calvinista, né? E aqui eu não estou falando mal dos meus irmãos calvinistas, pelo amor de Deus. Tá? Mas não tem lógica, para mim não tem lógica. Não tem lógica. Aí ele vai falando aqui do decreto de Deus, tá? Segundo a visão de Perkins. Aí ele vai citar aqui, William Barrett, Peter Barrow, Robert Bellarmine. Ele vai citar aqui, Teodoro de Beza, que substituiu Calvino lá em Genebra, e Beza também era supralapsariano. Foi ele que trouxe esse termo, né? Girolamo Zang, Zacarias Ursinos, Gaspar Olevianos, tá? Vai citando aqui grandes puritanos. Depois vem resposta a objeções. O Deus predestinador é justo? Se ele condena um para a salvação e outros para a condenação, onde está a justiça dele? Resposta a objeções. Cristo é o centro da predestinação? Ele vai responder aqui. Mas é maravilhoso, gente, você entender o pensamento dos puritanos e o pensamento calvinista, né? Que eles eram calvinistas. Uma corrente de ouro que vai do prazer ou à glória soberanos. O fundamento da execução do decreto, Jesus Cristo. Todos são salvos em Cristo, né? Aí você tem aqui, esse cristocentrismo, Cristo-centro, né, da salvação, do decreto de Deus, da predestinação, é o que distingue o diagrama teológico de Perkins, da tábua de Beza, Teodoro de Beza. O diagrama de Perkins é parecido com o de Beza ao mostrar os seguintes contrastes: o amor de Deus por seus eleitos versus seu ódio pelos réprobos. Chamada eficaz versus chamados ineficaz. O amolecimento do coração versus o endurecimento do coração. Fé versus ignorância.
justificação e santificação versus injustiça e corrupção, a glorificação dos eleitos versus a condenação dos réprobos, aqueles que Deus não escolheu, os réprobos. Por aí vai, tá? Se vocês gostaram, gente, eu vou fazer o segundo vídeo. Deixa aqui nos seus comentários se vocês querem que eu faça o segundo vídeo, né? Mostrando mais coisas aqui. É maravilhoso, maravilhoso. Como eu falei, o trabalho do Bick e do Jones aqui foi, fantástico, porque os caras pesquisaram a fundo aquilo que os puritanos escreveram sobre cristologia, predestinação, escatologia e por aí vai. E se vocês gostaram desse review e querem um novo review, o segundo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.